Nosso evangelho de hoje é Lucas 6, de 12 a 19. Hoje é dia dos santos apóstolos Simão e Judas Tadeu. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Antes de escolher seus apóstolos, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, para ficar só com o Pai e o Espírito Santo. Ele sabia da necessidade de sua missão para a transformação do mundo. Também conhecia seus discípulos e suas limitações, sabia do que iria acontecer a eles e à sua igreja como um todo pela história, pois não seria diferente do que lhe aconteceria também, como desprezo, rejeição, ódio e morte. Jesus ora pelos seus discípulos, pelos que serão colocados como colunas, sinais de unidade, fundamento do mais importante e fascinante edifício espiritual, sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Tal gesto de Jesus revela a importância dada por ele a essa missão e aos que lhe pertencem, aqueles chamados de pequeninos, porque tem nele a razão absoluta de suas existências. Ao amanhecer, escolheu por iniciativa pessoal e livremente 12 dos seus discípulos antes do grande sermão da montanha. Essa escolha é a investidura, modelo para toda a igreja, constituição de um grupo mais próximo, mais íntimo na vida e na forma de governo daquele momento em diante. O número 12 revela a intenção de Jesus de formar o novo Israel, para se tratar de um número indicativo das 12 tribos do povo judeu. Agora, não mais o antigo Israel, mas o novo povo de Deus, formado a partir da fé e do batismo. Os 12 formam o grupo central da igreja, os enviados por excelência. A lista dos 12 tem como cabeça Simão Pedro e, por último, Judas Iscariotes, homem de Cariote, sicário. Importante não confundir Judas Iscariotes com Judas Tadeu. E também Simão Pedro com Simão, o que celebramos hoje, que é o Zelota. Lucas talvez estivesse pensando na primazia de Pedro e na traição de Judas, ao fixar dessa forma os nomes dos apóstolos. O fato é que, certamente, esses 12 foram escolhidos para ser o núcleo, o fundamento, de tal modo que, na ausência de Judas Iscariotes e por força simbólica, um outro teve de assumir seu lugar, escolha caída sobre Matias em Atos 1, de 15 a 26. Após a escolha, Jesus se dirigirá a 3 grupos importantes: os apóstolos, os discípulos e a multidão, respectivamente, os mais íntimos, os mais próximos,
mas não tão íntimos, e o povo de modo geral, que tem sede de suas palavras e necessidade do seu poder de cura e libertação do domínio do mal e de salvação. Na planície, Jesus se apresenta no meio do povo, entre os necessitados, inseridos na história de cada homem e mulher, a fim de salvá-los por dentro, isto é, libertá-los verdadeiramente. Estar na planície indica também que Jesus não teme misturar-se com a humanidade, não teme ser tocado, não tem outro interesse senão o de salvar a todos. A maneira de agir de Jesus deve ser seguida pelos seus mais íntimos, por todos que formamos seu discipulado em toda parte, se de fato ele é o nosso projeto de vida. Pois bem, podemos concluir trazendo a informação da liturgia sobre os que festejamos hoje. O nome de Simão figura em 11º lugar na lista dos apóstolos. Dele se sabe apenas que nasceu em Caná e que tinha o denominativo de Zelotes. Judas, por sua vez, de sobrenome Tadeu, é o apóstolo que na última ceia perguntou ao Senhor por que razão se manifestava aos seus discípulos e não ao mundo. João 14, 22. Portanto, é uma honra celebrarmos a festa dos fundamentos da Igreja de Jesus Cristo e saber que hoje pertencemos a essa Igreja, instrumento de salvação nesse mundo. Igreja enviada para iluminar esse mundo, alma para todos. Tomara Deus que, tomando posse dessa verdade, sejamos mais e mais íntimos de Jesus Cristo, amantes dessa Igreja, mais fiéis, mais obedientes e mais dedicados. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.